Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos aí ao meu canal. Hoje eu vou estar falando com vocês aqui, fazendo uma abordagem aí de como esse conflito aí, que está ocorrendo aí já há quase 2 semanas, entre Israel e o Hamas, e que pode aí escalar para o Oriente Médio como um todo, pode estar impactando o nosso agronegócio brasileiro. Antes de mais nada, pessoal, gostaria de pedir para vocês aqui, quem já não é inscrito, inscreva-se no meu canal, curte, compartilha e comente, deixe seus comentários aqui embaixo sobre o que você acha desse vídeo, sobre o que você acha dessa questão, desse conflito e como isso pode estar impactando o nosso agro. Inicialmente eu queria tratar aqui com vocês a respeito, né, a gente teve aí os ataques terroristas aí nos kibbutz. Os kibbutz são comunidades agrícolas de Israel, são pequenas comunidades, algumas se tornaram bem grandes, né? Hoje aí há relatos de que existam cerca de 270 kibbutz em Israel. Eles ficaram aí em evidência devido a esses ataques, né? Mas aqui nesse vídeo a gente vai se ater somente à questão agro, né? Não vamos abordar aí nada de questões geopolíticas, questões religiosas e do conflito em si. O que eu trago aqui e gostaria da atenção de vocês é a relevância histórica, a relevância cultural que esses kibbutzim, né, que o plural aí é kibbutzim, com IM no final, que eles têm para a sociedade israelense e como para a agricultura de maneira geral no mundo. Então, o primeiro kibbutz, ele data ali, a primeira leva de judeus que veio lá no início do século XX, vieram ali fugindo da região da Rússia, final do século XIX, início do século XX, judeus que vieram ali da região do sul da Rússia, né? Região ali próxima à Ucrânia também, e eles se estabeleceram ali em algumas regiões em Israel, fundando ali também, a partir desses assentamentos, cidades bem conhecidas, né? Cidades grandes, como Petah Tikva, Rishon LeZion, né? São algumas cidades aí que foram fundadas aí por esses imigrantes que vieram ali. Então, essa ocupação ali, através dos kibbutz, né, dessas comunidades agrícolas, elas se datam dessa época aí. Bom, a gente tem aí o Degania Aleph, um kibbutz bem interessante, bem bacana aí. Há relatos de pessoas que vão fazer intercâmbio, que passam algumas temporadas nesses kibbutz, aprendendo como funciona a sociedade israelense, como que dá essa relação dentro do kibbutz. Vale mostrar aí que os kibbutz são sociedades agrícolas que tratam da coletividade da produção. É um experimento bem interessante e confesso que achei bem bacana de trazer aí para vocês, que é um experimento que mostra que efetivamente pode dar certo, que serve até de inspiração aí para o nosso campo. São comunidades e por conta da dificuldade de tornar o terreno agricultável naquela época, início do século XX, com a dificuldade que havia ali de lidar com a região, com os constantes conflitos, os israelenses, né, o povo judeu, quando veio para ali, antes da formação do Estado de Israel, decidiu formar essas comunidades que buscavam utilizar o conjunto, utilizar a mão de obra de toda a comunidade para fortalecer e criar uma comunidade agrícola. Foi assim que eles começaram a transformar toda aquela região, e vale a gente ressaltar aí que nos últimos 50 anos Israel, se não é o único, é um dos poucos países que diminuiu a sua área de deserto, né? Justamente devido a essa intensificação na agricultura, promovida principalmente pelos kibbutz. E aí a gente, com o passar do tempo, foi tendo aí várias ondas de migração, né? Depois a formação do Estado de Israel ali, em 1947, 1948, mas sempre com os kibbutz sendo importantes e relevantes para a sociedade, para a cultura e para o agro israelense. Bom, aqui a gente pode ver que tem o site oficial do turismo de Israel, no qual você pode estar indo conhecer, principalmente o kibbutz de Degania, né, que é o primeiro kibbutz aí, formado no Mar da Galileia, né, lá em 1910, conforme a gente falou. O kibbutz Degania foi o resultado de um trabalho duro de homens e mulheres que iniciaram os assentamentos
nessa região aí. Então você pode estar indo conhecer. A ideia aqui é mostrar para vocês essa parte importante, né? Mostrando um lado positivo aí dessa questão toda, né? Principalmente porque ficou em evidência aí que alguns kibbutz foram atacados, morreram mais de 100 pessoas em alguns deles, né? Inclusive a gente presta aí nossas condolências ao povo israelense. A gente tem aqui também um site oficial dos kibbutzim, né, do governo israelense, que mostra todo o movimento, fatos, figuras, então quem tiver curiosidade e interesse. Aqui também mostrando para vocês, né, como é um kibbutz, que foi o tipo de comunidade que foi alvo do Hamas, né, principalmente aí, ocorreu aí há 15 dias atrás, esse ataque terrorista que atingiu principalmente esses kibbutz e ficaram em evidência aí na mídia, né? Então a gente tem algumas imagens aqui, como vocês podem ver. Outro ponto no qual Israel foi muito importante aí para o desenvolvimento da agricultura mundial foi o sistema de irrigação. Como eu mencionei, a região de Israel é uma região muito desértica, um solo muito arenoso e pedregoso. Então ali, até mesmo antes do estabelecimento do Estado de Israel, Simcha Bless, um imigrante polonês de origem judaica, foi encarregado ali, um engenheiro hidráulico, por fazer a concepção de todo um sistema de irrigação que fosse benéfico para a criação de uma agricultura pujante na região. Então, através de um sistema complexo, um aqueduto nacional, houve uma transposição do Rio Jordão, né? Foi criado todo um aqueduto para levar a água para o desenvolvimento dos kibbutz, do qual eu mencionei anteriormente. Então, a gente tem aqui no ano de 1959, Simcha Bless, juntamente com seu filho, eles idealizaram esse sistema de gotejamento que a gente conhece hoje, né? Vale lembrar para vocês, pessoal, para quem não conhece, o sistema de gotejamento, ele é uma mangueira plástica, como estou mostrando aqui nessa imagem. É um sistema de uma mangueira plástica, no qual internamente a gente tem um filete plástico em que a água passa fazendo movimentos para que haja uma pré-limpeza dessa água e que não caia nenhum tipo de sedimento, que faça uma filtragem dessa água ali. Então, dentro desse experimento, foi levado para dentro, esse experimento foi levado para dentro do kibbutz Hatzerim, e ali iniciou-se a empresa Netafim, né? Netafim, que hoje é uma das maiores, hoje é a maior empresa do ramo de irrigação mundial. Então a gente vê como é importante a tecnologia, como a tecnologia foi importante para o desenvolvimento da agricultura em Israel. Hoje a gente sabe aí que Israel produz muitas verduras, frutas, legumes, principalmente nas suas estufas, graças a um alto investimento de tecnologia aplicada, desenvolvimento de sementes através do melhoramento genético, desenvolvimento de sementes que estão adaptadas e podem ser irrigadas com a água um pouco mais salobra, que é a água do deserto. Então a gente tem um desenvolvimento, uma pujança muito grande nessa área em Israel. Nesse ponto aqui que eu falo para vocês, em relação à tecnologia, Israel é um país, um estado que investiu bastante em tecnologia no campo. Essa tecnologia propiciou que tivesse um grande avanço tecnológico no campo. Então, como a gente pode observar, já tem alguns vídeos que eu fiz aqui relatando isso. Tevel, que é uma empresa de lá, que usa inteligência artificial para a colheita de frutos, é uma empresa desenvolvida lá em Israel. É um país que investiu muito nisso aí, no uso de tecnologia, de inteligência artificial, e, porventura, uma escalada no conflito pode estar impactando aí e gerando até mesmo oportunidades para o Brasil estreitar laços e aumentar suas exportações do agro aí para Israel. E partindo disso, como que essa guerra pode impactar no agronegócio mundial? Bom, temos aqui um relatório elaborado pela StoneX do Brasil, mostra aqui algumas plantas de fábricas de fertilizantes da empresa ICL, né? Antiga Compass. Temos aí a ICL e a Haifa Chemicals, temos 6 plantas aí atualmente em Israel. Nenhuma delas, ao que consta aqui, até a data de hoje, 21 de outubro, foi danificada. Então temos aí a exploração de KCl, cloreto de potássio, a todo vapor nessas indústrias. Não há nenhum relato de pausa na produção. Israel aí é um estado que produz
em torno de 6% da produção mundial de cloreto de potássio e que agrega quase 7% de todas as vendas internacionais. Vale a gente ficar de olho, já que o Brasil é altamente dependente dos fertilizantes, né? Visto aí, a gente tem um vídeo aí no qual eu já falei para vocês, na guerra da Ucrânia, como isso impactou o nosso preço dos fertilizantes no Brasil ano passado. Temos outra questão também que é bem relevante, como foi apontado aqui na coluna do Chico Graziano, no site Poder 360, a insegurança alimentar que pode vir a ocorrer no Oriente Médio, caso esse conflito escale, né? A gente já tem relatos aí do Hezbollah atacando ao norte de Israel. Tivemos aí também essa semana alguns mísseis sendo interceptados por um destroyer americano que estava ali no Mar Vermelho. Então, a gente está acompanhando isso aí e vendo uma possível escalada no conflito. E, principalmente, essa região aí é altamente importadora de frango no Brasil. É uma região que depende muito da proteína de frango no Brasil, brasileiro, e possíveis conflitos ali podem atingir zonas de produção avícola e que pode estar impactando aí severamente a produção alimentar. E aí cabe ao nosso país estar garantindo a segurança alimentar no Oriente Médio. Outra questão que vale a pena a gente ressaltar é devido à questão do petróleo. O petróleo, como vocês sabem, é a mãe de todas as commodities. E uma possível escalada no conflito ali, principalmente com o Irã entrando direta ou indiretamente, como já está ocorrendo, no conflito, pode elevar o preço do petróleo. A gente já teve aí essa semana uma pequena elevação no preço, então vale a pena a gente também ficar de olho, porque o petróleo interfere diretamente nos custos de produção da agricultura brasileira. Custos de frete, custos de produção relacionados ao preparo do solo, a colheita também. Então vale a pena a gente ficar de olho aí e qualquer novidade eu estou trazendo aqui para vocês, pessoal. É isso aí. Valeu, galera!